Salve, salve todos que lutam por educação, que lutam por saúde, que lutam por respeito, por dignidade, contra a violência, contra o fascismo, contra o racismo. Essa é a luta da educação. É a luta para libertar mentes, transformar pessoas em seres pensantes, atuantes, capazes de devolver à sociedade, através de suas ações positivas e de suas formações, condições para que outros possam continuar se libertando, possam continuar crescendo, possam continuar produzindo. Então esse é o papel da educação, transformar as pessoas em seres ativos, politizados, pensantes. No vídeo anterior eu falei sobre a questão do desemprego no país. E infelizmente vem crescendo de maneira assustadora. Também por questões da pandemia, que já estamos aí há mais de um ano nessa situação. E infelizmente no Brasil não tem perspectiva de mudança para curto e médio prazo. Primeiro porque você tem um presidente incompetente, que não sabe nem qual a função de presidente. E que infelizmente é um pulha e está deixando o país isolado internacionalmente. Segundo, você tem um Congresso que é neoliberal e liberal, onde está muito mais preocupado em fazer lobby com os empresários para garantir seu apoio financeiro para as eleições de 2022, do que realmente se preocupar em trabalhar a favor da população brasileira. E o desemprego está tão grande que nós temos mais de 14,3 milhões de pessoas desempregadas. Para vocês terem ideia, desde o decreto de pandemia a nível mundial, isso no Brasil só fez crescer, enquanto nos Estados Unidos, esse índice é de 4,6, o governo, aquelas pessoas que realmente buscam fazer alguma coisa, têm uma preocupação em dar condições para essas pessoas que não estão trabalhando, possam ficar em casa para se proteger da Covid. Aqui a gente faz o contrário, aqui a gente incentiva a não usar máscara, aqui a gente se promove medicamentos que não têm nenhuma comprovação científica, e pelo contrário, está gerando nas pessoas que estão fazendo uso desses medicamentos doenças de várias naturezas, inclusive doenças hepáticas, e estão colocando essas pessoas na fila de transplante de fígado. Mas nós temos um governo que promove e patrocina tudo isso. E nós temos médicos que deveriam estarem preocupados com a vida, em salvar a população, estar defendendo e oferecendo essas medicações como se isso fosse a bala de prata que nós precisamos para vencer a Covid. Se o mundo inteiro diz que isso não serve, no Brasil, na cabeça das pessoas que não conseguem pensar e que são guiadas por uma ideologia política e partidária, muitas vezes nefasta, serve. E com o crescimento desordenado do desemprego, nós temos no Brasil hoje uma média de 117 milhões de pessoas que tiveram, desde o decreto da pandemia, alguma dificuldade para se alimentar. E se não fosse as doações, tanto de pessoas físicas quanto de algumas empresas, essas pessoas estariam em situação muito mais agravante, muito mais debilitante, já que o auxílio emergencial não chegou para todo mundo. E essa segunda rodada do auxílio emergencial, infelizmente, não vai atender as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Até por uma lógica perversa do próprio governo, onde tudo é pensado e estruturado para provocar um caos social, jogar a população contra prefeitos e governadores, para que ele possa concretizar o que ele sempre sonhou, que é justamente de dar um golpe no Brasil, utilizando, como ele fala nas suas transmissões, do seu exército. Eu acho que o exército que ele realmente tem são os 30% dos neopentecostais,
que dizem que leem a Bíblia, mas qual tipo de Bíblia que esse pessoal lê, eu não sei. Porque quem defende um governo desse, quem levanta uma bandeira dessa, quem nega a pandemia, quem nega a morte, quem nega a vida, quem nega todas as mortes que já aconteceram e tira foto fazendo sinal de arminha e pedindo para que a população reze por esse governo, realmente, eu não sei qual tipo de evangélico é essa pessoa, porque cristão não sei se realmente a gente pode utilizar essa palavra. E com tudo isso, nós ainda temos 9% da população brasileira com insegurança alimentar. São aqueles que só comem no máximo uma vez por dia, quando comem. E o Brasil, mais uma vez, entra no mapa da fome mundial, onde 34% da população brasileira está vivendo na linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza. Então nós temos aí um percentual bem grande da população justamente sofrendo não só com a pandemia, mas também pelo desgoverno que nós, ou melhor, que a população resolveu eleger para afundar o país. Não foi para governar, foi para afundar. E a gente, infelizmente, não tem vacina para todo mundo. Estamos ainda na iminência das vacinas produzidas pelo Butantan em parceria com a China, que é a vacina do jacaré, como foi dita por quem está na presidência da República, e que, infelizmente, alguns bolsonaristas, alguns minions estão indo tomar porque não deveria tomar. Se é uma vacina que vira jacaré, se é uma vacina de um país comunista, eles não tinham direito de tomar essa vacina. Tinha de justamente buscar uma vacina que fosse de um país capitalista, não de um país comunista, como eles dizem que a China é um país comunista. Mas é para salvar vidas, vamos dar direito, inclusive, a essas pessoas pífias de ter o mínimo de dignidade, já que eles não sabem o que é dignidade e respeito. Então a gente vive realmente num pandemônio e, infelizmente, uma parte da população ainda contribui para isso, se aglomerando em festas clandestinas, não usando máscara e não mantendo o distanciamento social. Mas também fica-se um questionamento, como você manter o distanciamento social recebendo um auxílio emergencial de R$250, onde a gente consegue detectar nas principais favelas brasileiras, onde o número de pessoas dentro de cada cubículo chega a ser 4, 5, às vezes até mais, e sustentar uma família justamente com essa quantidade de pessoas com R$250. É uma missão realmente impossível. O Brasil poderia dar um auxílio digno? Sim. Nós temos aí uma média de 3,2 trilhões de dólares de reserva internacional que o governo poderia solicitar para pagar o auxílio mais robusto, como fez os Estados Unidos, que ofereceu inicialmente $600, depois mais $1.400, totalizando $2.000. Fazendo uma conta de padeiro, isso com o dólar R$5, apesar de que ele está 5,80, 2 vezes 5,20 dá uma média de R$20 mil por cada família. Sendo que, quando tem 2 pessoas desempregadas na mesma casa, são $4.000. Aqui a gente, infelizmente, não tem um governo dessa forma. A gente tem um governo que pensa no caos, um governo que promove um caos, um governo que é o próprio caos. E cada dia que passa, a gente vê crescer o repúdio a esse governo, mas a gente não vê ação do Congresso Nacional. Nós temos um Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que infelizmente é vendido a esse governo, tanto é que ele é um dos que briga junto com o André Mendes, que também se diz ser evangélico, cristão, para uma vaga na Suprema Corte Federal. Ou seja, vai ser mais um igual ao Cássio Conká, que liberou que as igrejas façam cultos e missas em plena pandemia, no momento mais cruel que nós temos, onde se morre uma média de 2.000 pessoas no Brasil por dia. Ele liberou que todas essas igrejas
façam seus cultos com, no mínimo, no máximo, dizendo melhor, 50% de frequentadores. Ou seja, as igrejas precisam e os pastores precisam dos dízimos e das ofertas para poder manter suas mansões, para poder manter suas fazendas, para poder manter sua estrutura de poder. Tanto é que nós temos no Congresso a bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada do boi, que é justamente aquele centrão fisiológico que se aluga para qualquer um, desde que pague muito bem. Infelizmente, como a população brasileira tem a mania de dizer que não gosta de política, que detesta política, ou vota nulo, ou vota em branco, ou infelizmente elege essas pessoas hipócritas, essas pessoas que infelizmente fedem mais do que uma lata de lixo, para que governe contra elas e afunde cada dia que passa o país. Infelizmente essa é a realidade que nós temos, e não vejo mudança a curto e médio prazo. Essas pessoas que estão no Congresso aí, assim como o presidente, estão preocupados com as eleições de 2022. Não quantos mais irão morrer por Covid, não quantas pessoas vão estar na fila das UTIs por não ter vaga, ou muito menos em punir adequadamente as pessoas que estão fazendo festa de maneira descontrolada e desorganizada. Porque enquanto os governadores e prefeitos tentam barrar isso, nós temos um ministro do Supremo que libera tudo isso. E aí fica a questão, qual a diferença e qual a lógica entre proibir fazer festa e aglomeração em bares e restaurantes e liberar igrejas para poder ter culto com 50% dos seus fiéis? É uma questão nada mais nada menos do que mercadológica, política e financeira.